Ministro, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer estar no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por nos atender. Ministro, hoje vai ser assinado o contrato para a concessão da chamada Rodovia Integração do Sul. O que os gaúchos podem esperar dessa nova concessão aqui para o Rio Grande do Sul de BRs que são as mais movimentadas do estado? Bom, o gaúcho deve esperar investimento e melhoria na prestação de serviço, melhoria na qualidade do serviço. É uma concessão importante, serão 470 quilômetros, né, de rodovia concedida, que vai envolver aí trabalhos de recuperação, manutenção, conservação da via, a operação da ponte, né, do Guaíba, a Freeway, a 101, né, com acesso ao litoral e principalmente a duplicação de 225 quilômetros da BR-386, que é uma rodovia tão importante para a produção, para o agronegócio do Rio Grande do Sul. Ministro, o senhor fala na duplicação de um trecho que é extremamente movimentado, perigoso, que tem nos últimos anos resultado em muitas mortes, que é o trecho principalmente lá entre Lajeado e Carazinho. E eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos ouvintes, né, qual é a expectativa de ver concluído principalmente o trecho de duplicação na área da Serra, que é a partir de Lajeado até Fontoura Xavier. Bom, essa duplicação ela começa a partir do terceiro ano, né? Então tem vários segmentos que estão planejados aí para acontecer entre o ano 3 e o da concessão. Mas há uma possibilidade muito grande desse cronograma ser antecipado, porque o contrato ele traz uma série de incentivos para antecipação. E um deles é um adicional, né, um bônus, né, no caso de antecipação de investimento. Então tem uma conta que é feita, né, o concessionário acaba percebendo esse valor em termos de tarifa a partir do momento que ele antecipa o investimento. Então tem um adicional, né, que é um estímulo ao resultado, né? Se ele conseguir antecipar investimentos que estão previstos no fluxo de caixa, ele consegue receber esse adicional. A modelagem ela foi feita também para garantir uma tarifa que fosse palatável. Por isso que desses 30 anos de concessão, os investimentos mais pesados começam no terceiro ano e vão até o ano 18. Uhum. Essa antecipação de bônus, de investimento, ela depende do que exatamente? Do desempenho da concessionária na arrecadação de pedágio? Não, ela depende da antecipação de obras. Uhum. Então, se houver, como é que funciona um contrato de concessão? A gente planeja as obras, né, ao longo de um fluxo de caixa. Uhum. Então, eu tenho um momento exato para ter cada tipo de intervenção. E isso faz parte do fluxo de caixa, né, e do cálculo da tarifa. Uhum. Se há um atraso num empreendimento, há um desconto na tarifa pelo inadimplemento daquele empreendimento, porque aquilo foi considerado no cálculo da tarifa no momento em que a concessão foi feita. Observe que a gente está planejando os 30 anos. Agora, por outro lado, se há uma antecipação de entrega, também há um acréscimozinho na tarifa, né? Porque aquele equipamento foi entregue antes, e aí a gente calcula o efeito financeiro naquela antecipação de investimentos. O que a gente percebe aí do plano de negócio da concessionária, que é uma boa concessionária, uma das que tem melhor performance no Brasil, é uma vontade grande de antecipar investimentos. Agora, nós temos um cronograma, por exemplo, de duplicação de 225 quilômetros do ano 3 até o ano 18 aí da concessão. Ministro, a partir de que momento os usuários dessas rodovias vão começar a pagar o pedágio efetivamente? Bom, assinando o contrato, a concessionária vai ter até 30 dias para assumir o trecho, né? Então, ela pode assumir antes, mas ela tem um prazo contratual de até 30 dias. Então, ela entra no trecho nesses primeiros 30 dias. Vamos observar o seguinte: serão 7 praças de pedágio, né? 2 vão operar no início, no primeiro ano de contrato. As outras 5 praças serão implementadas e passarão a ter a cobrança a partir do 12º mês, né? Quando a concessionária
já ter feito todos os trabalhos iniciais na extensão inteira da rodovia, incluindo a parte aí de manutenção, sinalização. Esse é um ponto importante, ministro, porque as praças em que a cobrança começa imediatamente são as praças da Freeway, né, BR-290, que estão em boas condições ou em melhores condições do que, por exemplo, a BR-386, que necessita de uma intervenção bastante forte. Ela tem muito buraco, ela tem problema de sinalização. Estas obras, a partir do momento que a concessionária entrar, elas então deixam de ser responsabilidade do DENIT, mas a cobrança do pedágio na 386, que é a estrada da produção, só começa no ano que vem, 2020. Exatamente, Rodani, exatamente isso. A concessionária assume imediatamente todo o trecho, a transferência do ativo, né, a transferência integral do ativo para o concessionário privado. Eles começam imediatamente a fazer o que a gente chama de trabalhos iniciais. Então, começam fazendo a recuperação, manutenção e sinalização da via, e a partir do 12º mês é que eles começam a cobrar a tarifa. Nós tivemos um resultado muito interessante no leilão, né? Ou seja, essa tarifa que chegou aí, ela começa, e houve uma padronização, né? Uma uniformização de valores em todas as praças. Então, ela começa com R$ 4,30, que é um valor inferior ao que já foi pago anteriormente. Tá. Né? E houve um desconto de 40% na tarifa teto que foi projetada para o leilão. E a gente está muito tranquilo até com relação a esse desconto, porque às vezes se pensa, né, olha, vamos ter um desconto alto. Será que a concessionária vai dar conta de fazer as intervenções que estão previstas no contrato? Mas nós estabelecemos nesse contrato um mecanismo de proteção, um mecanismo de aporte. Então, para cada percentual de desconto, era mais dinheiro que a concessionária precisava aportar na SPE. Então, ela tem que integralizar 1,2 bilhão. Isso é obrigatório. Isso garante fôlego financeiro para a realização desses trabalhos iniciais. Perfeito. Só para esclarecer o nosso ouvinte, R$ 4,30, essa é a base para veículos de passeio, carros, né? Qual é o modelo de correção da tarifa ali anual e qual é o critério, qual é o percentual? A tarifa vai ser corrigida anualmente e a conta vai ser feita com base na inflação, no IPCA. Então, a tarifa é reajustada conforme a inflação. Obviamente, o que pode variar é postergação ou antecipação de investimentos. Então, toda postergação ou toda antecipação, ela tem um reflexo na tarifa. Se houver postergação, há um desconto na tarifa. Se houver antecipação, há um acréscimo na tarifa em função do efeito financeiro do deslocamento daquele investimento que estava previsto dentro do fluxo de caixa. Ministro, nós estamos falando de uma concessão que envolve uma das principais estradas, que até leva esse nome, como o senhor bem lembrou lá no início da nossa conversa, a Estrada da Produção, mas temos outras duas que não entraram nesse pacote e que estão precisando de intervenções e de manutenção. Eu me refiro à BR-290, que tem um contrato de duplicação, um contrato antigo, a obra anda a passos de tartaruga. E me refiro à BR-116, que já é concedida a partir de Camaquã até Rio Grande, nesse caso 392, mas tem esse trecho aqui a partir de Guaíba que ainda não está concedido. No projeto futuro de vocês, a 290 e a 116 entrarão em um programa de concessões ou devemos ter a expectativa de que o DENIT dará conta da manutenção e no caso da 116, né, que está sendo duplicada, depois da conclusão da obra fica sob responsabilidade do DENIT? Bom, vamos lá, Rosane. Nós estamos agora estudando o que será o nosso próximo pacote de concessões, né? Então a gente está fazendo uma série de avaliações para ver que rodovias despertaria interesse para a iniciativa privada, né, que tem volume, que tem escala para ter uma concessão, ou seja, que remunerem de repente o capital investido. O Rio Grande do Sul tem uma malha grande, a terceira malha rodoviária do Brasil, né, fica atrás apenas dos estados de Minas Gerais e Bahia, são mais de 5 mil quilômetros, né, de rodovias federais, e a gente passa por uma severa crise fiscal.
Isso faz com que o orçamento seja muito baixo. Só para se ter uma ideia de número, eu fui diretor do DENIT de 2011 a 2014. Em 2013 a gente chegou a executar 13 bilhões de orçamento no DENIT. E a gente investia em manutenção 5,5, 6 bi. O orçamento do Ministério da Infraestrutura para o ano que vem, este ano de 2019, é 8,9 bilhões. O DENIT inteiro tem um orçamento de 6 bi, que era o que a gente aplicava em manutenção há anos atrás. Por isso, é fundamental a transferência de ativos para a iniciativa privada. Né? Só com uma quantidade muito grande de concessões, eu vou conseguir liberar o orçamento para aplicar em rodovias que sejam muito importantes, como é o caso da 116 e da 290. Existe vai haver um esforço nosso muito grande para retomar as obras da 116, fazer com que essa duplicação caminhe num ritmo maior, numa velocidade maior. O Exército já está se mobilizando para os 2 primeiros lotes, né, de Guaíba, Barra do Ribeiro e Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul. Nós temos aí um lote que está mais adiantado, né, de Turuçu a Pelotas. A gente deve também esse ano fechar o contorno de Pelotas. A gente vai aplicar também esforço na BR-158, lá na travessia de São Paulo. Então, a gente tem que fazer um emprego judicioso do orçamento para que a gente conclua empreendimentos que são muito importantes e que têm viabilidade de conclusão. Mas deixa eu só pegar a 116, e o senhor demonstra um conhecimento profundo aí sobre essa rodovia, me parece que a gente tem que se deter um pouquinho a ela aqui. O senhor acha que é possível o governo concluir ela, né? Que ela seja concluída pelo governo e depois concedida, ou pode haver a concessão até antes da conclusão da obra? Nós vamos estudar as duas possibilidades. Né, mas existe sim a possibilidade do governo concluir antes da concessão. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: vamos ter que ser muito inteligentes na hora de aplicar o recurso. O que seria ruim? A pulverização. Como nós temos uma malha muito extensa no Rio Grande do Sul, eventualmente alocar parcelas pequenas de recurso numa série de obras que estão em andamento. É melhor segurar o início de obras que ainda não começaram efetivamente, porque uma obra sempre traz transtorno para o usuário, e concluir aquilo que já está muito mexido, que já abriu, ou que já está num percentual avançado de execução. Então, essa é a estratégia vencedora no que diz respeito à aplicação de recursos públicos. Nesse caso, eu preciso aprofundar aí, como bem lembrou o Daniel, eu vou conversar com o senhor, porque o senhor sabe de que estradas está falando, porque conhece bem a situação delas. No caso da 290, é uma obra já iniciada. E eu me refiro ao trecho Eldorado do Sul, Pantano Grande. Um trecho que tem obras em andamento, mas o ritmo é lento. A parte mais avançada é um viaduto em construção aqui no Trevo de Charqueadas. Para a BR-290, para a continuação dessas obras, haverá dinheiro do DENIT ou aí só devemos esperar por uma concessão? O que acontece? A gente precisa, na verdade, fazer mais concessões para começar a liberar dinheiro para o DENIT. É uma obra de mais de 500 milhões de reais e a gente tem 25 milhões de reais no orçamento para este ano. Então, o que nós temos que fazer na 290? Concluir aquilo que começou, né, e aguardar a liberação de recurso para botar mais dinheiro. E verificar, né, se a gente consegue encaixá-la em algum arranjo que permita a concessão, né, para ver se há viabilidade, se a gente consegue transferir para a iniciativa privada mais rapidamente, que seria a solução mais rápida para esse trecho que é importante, né. Viabilidade, me parece, ministro, desculpe a intromissão, mas parece que viabilidade é indiscutível que a 290 tem pelo movimento que ela produz e até porque ela já foi uma estrada concedida, né, durante muitos anos ela esteve sob responsabilidade da iniciativa privada nesse trecho. Sem dúvida. E aí a questão é ver qual seria o melhor arranjo em termos de trecho, composição de rodovia federal versus estadual, né, até uma matéria para a gente discutir hoje com o governador Eduardo Leite, para ver se a gente consegue o arranjo ótimo, né, aquele que gera mais valor para um determinado trecho, um determinado pacote de rodovias. A gente parar para pensar, por exemplo, a concessão da rodovia de integração do Sul,
A gente está pegando um segmento da 101, a 290, a 448 e a 386. Ministro, tem outra obra que nos é muito cara, que está bastante avançada também, mas que ainda precisa de muitos recursos e de algum tempo para ser concluída, que é a Ponte do Guaíba. O que o senhor tem a dizer aos nossos ouvintes em relação às obras da nova Ponte do Guaíba? Bom, eu vou vistoriar as obras da Ponte do Guaíba hoje com a construtora e a equipe do DENIT, né, para verificar quais são as principais questões. E a gente sabe que uma delas é um bom desfecho da relocação das pessoas que estão em áreas importantes, áreas onde que nós vamos precisar liberar para concluir a obra. Isso vai envolver, obviamente, muita negociação com a comunidade, com o Ministério Público, com a Prefeitura de Porto Alegre, com o próprio Governo do Estado. A nossa intenção é montar a melhor equação possível para atender tanto o interesse, obviamente, dessas comunidades, dessas pessoas que lá habitam, mas também atender o interesse do usuário, né, que precisa ver essa obra concluída. Qual é a nossa grande prioridade? Nós temos duas grandes prioridades no Rio Grande do Sul, no que diz respeito hoje ao emprego do recurso público, até em função do estágio das obras. É a 116 e a Ponte do Guaíba. Então, a Ponte do Guaíba nós vamos concentrar recurso nela para que a gente possa, assim como na 116, Contando de Pelotas e BR-158, que são obras mais adiantadas, para que a gente possa realmente concluir. O ideal é que a gente vá concentrando o recurso naquilo que tem uma possibilidade concreta de conclusão. Conclui, aí passamos para a próxima prioridade. É assim que a gente tem que caminhar. O senhor acha que vai ser possível concluir a ponte ainda nesse ano, 2019? Eu não acredito que seja possível concluir a ponte em 2019, mas acredito que a gente pode ficar muito próximo de concluir. Né? Porque esse movimento de negociação com famílias é um movimento que tem seus tempos, né? É preciso todo o engajamento, né, de assistentes sociais, de convencimento, de compra assistida de imóveis, de homologação de acordos na justiça para este pagamento. Então tem toda uma burocracia. Além disso, algumas pessoas podem ser realocadas dentro de programas habitacionais, né? E aí cito aí, por exemplo, o próprio Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa liberar trechos, né, sucessivamente e fazer, então, a conclusão das intervenções. Então, isso vai impactar muito a questão de alças, de acessos à ponte, né, daqueles movimentos que estão projetados. No que diz respeito à linha principal, até em função do projeto de engenharia, né, daquilo que foi pensado, que é uma ponte que tem um canteiro onde são produzidas várias peças e elas são depois montadas, né, porque é uma concepção toda de estrutura pré-moldada com a parte que pega os canais de navegação em balanços sucessivos. Essa eu acho que vai andar bem e nós vamos nos esforçar para não deixar faltar recursos. Tá. Ministro, para encerrar, nós falamos sobre o novo pacote de concessões. O senhor projeta que esse novo pacote sairá ainda nesse ano? Na verdade, há um tempo para a estruturação de um projeto, né? Então a gente primeiro precisa identificar trechos que possam formar aí um bom arranjo. Depois, se contratam estudos, o estudo sempre leva aí 180 dias, esses estudos são submetidos a consultas públicas, a gente tem aqui uma sociedade que participa muito, que é muito engajada, o empreendimento que eu lembro que houve mais participação social foi justamente esse da Rodovia de Integração do Sul, fazendo um retrospecto. Foram 90 dias de consulta pública, foram mais de 700 contribuições. Isso fez com que a gente tivesse um contrato bastante completo, né? 176 dispositivos sugeridos nas consultas públicas por lideranças locais foram incorporadas no projeto. Então, é um projeto que está bastante exaustivo. Depois dessas consultas tem a análise dessas contribuições, a remessa para o Tribunal de Contas da União, aí há um tempo, né, de
avaliação do tribunal e, enfim, depois a publicação do edital. E nós estamos sempre procurando deixar um tempo razoável entre publicação do edital e realização do leilão, para que haja tempo de até investidores internacionais tomarem contato com o projeto, traduzirem peças, promoverem aprovações em boards, de maneira que a gente possa atrair capital externo. Então, uma estruturação do projeto leva de 1 ano e meio, 2, para que a gente possa botar na prática. E aí, é óbvio, é importante tomar a decisão de imediato. A gente tem um pacote grande de concessões. Agora, em março, nós realizamos 17 leilões de concessão de aeroportos, ferrovia, né? Nós vamos leiloar a Ferrovia Norte-Sul e terminais portuários. Em abril a gente faz mais 6, ou seja, antes dos 100 dias de governo, a gente vai ter feito 23 leilões de concessão. E estamos agora preparando aquilo que vai ser uma próxima rodada, procurando identificar oportunidades para que a gente possa fazer realmente uma transferência de ativos para a iniciativa privada muito maciça. Ministro, olha, muito obrigado pela sua atenção nesta manhã. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul e espero que possamos conversar mais vezes aí ao longo dos próximos meses. Eu que agradeço. Nós vamos conversar sim, a gente sabe da importância econômica do Estado, né, da pujança do Estado, da dimensão da malha rodoviária, das necessidades de infraestrutura, e nós estaremos lá realmente com os olhos voltados aqui para o Rio Grande do Sul. Contem conosco lá em Brasília. Obrigado, ministro.